E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma pregação do Thiago Brunet, mas algumas coisas que eu aprendi e algumas coisas que eu aplico na minha vida. Vai ser um vídeo bem útil, então já deixa o like porque eu sei que vocês vão curtir. Enfim, vamos lá. Cara, assistindo essa pregação do Thiago Brunet, eu entendi uma coisa, de que a vida ela é regida por leis espirituais, não tem outra forma. E uma das leis espirituais fala o seguinte: para tu conseguir a sabedoria do Espírito Santo, para tu ter a inteligência do Espírito Santo, tu deve primeiro ser humilde. E lá vem o primeiro ponto: as pessoas sábias, elas são automaticamente humildes, ok? Não tem como tu ser sábio sem ser humilde. Mas Victor, por quê? Cara, porque o que acontece? Uma pessoa que ela é sábia, que ela é humilde, ela sabe que ela está numa posição abaixo, então ela se esforça para conseguir elevar uma posição. O que eu quero dizer com isso? Eu já fui ateu, por exemplo, eu já não acreditei em nada, ok? Depois eu fui da Umbanda, então o meu conhecimento sobre o mundo espiritual era nada, porque eu não acreditava em nada, e passou a ser aquilo que eu sabia da Umbanda. Aí depois eu me converti ao cristianismo, né? Eu virei evangélico e aí a minha inteligência no mundo espiritual agora já está um pouquinho maior, porque eu tive uma experiência no Umbanda, daí agora eu sou convertido ao cristianismo e agora eu também sou intercessor, então eu tenho um conhecimento ainda maior do plano espiritual. O que eu quero dizer com isso? É que quando eu era ateu, eu tinha muita certeza das coisas, eu achava que eu sabia muito, eu achava que eu sabia muita coisa. E na verdade não. E você vai descobrindo aos poucos que quanto mais coisas tu vai aprendendo, mais coisas se tem a descobrir. E aí quando tu chega nesse ponto, tu entende que o que tu sabe é mínimo, que o conhecimento ele não é limitado. Então, cara, tu tem muito conhecimento. Cara, tu pode passar 24 horas dos dias, de todos os dias, 24 horas tentando saber todo o conhecimento do mundo e tu não vai conseguir. Então, qual é a melhor estratégia? O que é mais sábio tu fazer? É tu assumir a posição de que tu sabe menos coisas para que assim tu perguntar: por quê? Como é que se faz? Como assim? Não entendi. Tentar ver a situação de várias formas para tu conseguir entender ela de uma maneira um pouco mais completa. Tu nunca vai entender ela 100%, mas tu vai ter uma base, um embasamento maior. Então, por isso que o sábio ele é automaticamente humilde. Ele vai saber que ele não sabe de tudo. E que não é papel dele saber, porque é impossível ele saber de tudo, beleza? E cara, vamos pensar o seguinte: quem foi a pessoa mais inteligente, o maior psicólogo de todos? Jesus. As pessoas chegavam nele e diziam assim: pois tu é bom. Ele falava: por que me chama de bom? Bom é meu pai. Jesus. Não é tipo assim, eu. É tipo, não, é Jesus falando. Eu não sou ninguém. Jesus falou isso. Então, cara, tu percebe que Jesus, que é um cara sábio, ele mesmo admitiu ser humilde. Então, a humildade e a sabedoria, elas caminham juntas. Então, pra tu ter mais sabedoria, pra tu ter mais inteligente, tu tem que ser humilde. Que aí, sendo humilde, Deus te dá mais sabedoria e tu começa a aprender a reagir a determinadas situações. Uma delas é a parábola do filho pródigo, tá? O que diz essa parábola? Cara, o guri, ele chegou pro pai dele e falou: eu quero a herança, eu vou me mandar. Falou. E aí a gente já percebe uma coisa. Primeira lição muito importante: é impossível ser feliz sozinho. Ah, mas eu sou feliz sozinho, graças a Deus. Não. Tu é feliz sozinho e tudo mais, mas falou graças a Deus. Então, tipo, tu tem que estar conectado com Deus. O filho pródigo, ele falou: tchau, Deus. Porque o pai dele é Deus. Ele falou: tchau, ó, eu tô indo embora. Ou seja, primeira coisa, não se afasta de Deus, beleza? E outra coisa é, não tem como ser feliz sozinho, ponto. Chega, ninguém quer viver sozinho. O isolamento é horrível, tá? Mas aí ele chegou e falou assim: eu vou pro mundão. Ele foi pro mundão. E aí nisso ele percebeu que ele tava triste, tava cabisbaixo, tava sem dinheiro. E ele tava comendo a comida dos porcos. E olha que interessante. Ele foi muito sábio ali porque ele entendeu a situação dele. É muito sábio tu parar pra analisar, pra saber onde é que tu tá. Porque a partir do momento que tu sabe onde tu tá, tu vai saber pra onde ir. Só que como é que tu vai saber pra onde ir, tu não sabe nem mesmo onde ele tá. Então na Bíblia diz que ele caiu em si. Então ele entendeu: peraí, a minha situação tá péssima, eu preciso fazer alguma coisa. E ele foi humilde para entender que a situação dele era muito ruim. Ele poderia ser assim: não, mas eu estou bem, eu estou bem. Comendo comida dos porcos. E aí ele
pensou nisso, ele chegou nessa conclusão de que a vida dele não estava boa, e ele falou assim, cara, pô, lá com meu pai, os servos comem bem. Então eu acho que eu posso ser servo. Olha isso. Ele pensou que não seria perdoado, que ele teria que se humilhar para conseguir o perdão do pai. E, cara, muitas vezes as pessoas acham que elas não vão conseguir o perdão de tal pessoa, ou que Deus não vai perdoar, mas ele vai, tá? Mas é sábio isso de se humilhar, porque quem se humilha vai ser exaltado depois. E o contrário também é verdade, quem muito se exalta depois é humilhado. Então ali ele foi muito esperto e muito sábio, porque ele falou assim, cara, minha situação tá ruim, eu vou falar que eu quero ser servo, vou trabalhar com meu pai, vou. E ele foi. Ele foi. Esse é o mais interessante, porque ele vai, tá ligado? Muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente já entendeu o que a gente tem que fazer, a gente tem todas as estratégias e a gente não faz. Mas ele não, ele foi. E qual foi a recompensa dele? Cara, receberam com festa. Porque aí Deus é uma pessoa muito sábia também. Deus pensa assim, cara, meu filho, ele tava perdido e ele voltou. Pô, eu tô feliz por ele. É sábio perdoar. Mas, se o pai dele não fosse Deus, não fosse humilde, provavelmente ele não perdoaria. Então aí a gente já vê mais uma utilidade para ser sábio. Porque sendo sábio tu é humilde, sendo humilde tu vira mais sábio. É muito louco isso. E aí fazendo isso tu começa a fazer mais coisas sábias. E a Bíblia ela não condena tu buscar sabedoria, muito pelo contrário. Quando ele fala para Salomão pedir qualquer coisa, Salomão pede sabedoria. E quando ele faz isso, Deus fala, olha, eu achei que tu ia pedir tal coisa, tu ia pedir mulheres, dinheiro, não sei o quê, mas já que tu pediu sabedoria, eu vou acrescentar tudo. Porque também fala, buscai primeiro as coisas do reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E cara, sabedoria é algo divino, então é válido, é lícito tu falar, Deus me dê mais sabedoria em nome de Jesus Cristo. Porque tu consegue ter mais empatia, tu consegue perdoar mais facilmente, tu consegue dar melhores conselhos, tu consegue ser uma pessoa mais amável. E assim tu também consegue divulgar mais a palavra de Cristo. E aí tu fala assim, tá, Victor, muito legal isso aí, a relação entre a sabedoria e a humildade. Mas, cara, eu não sou humilde. Eu não sou humilde. Tu pode chegar pra mim e falar, eu não sou humilde, cara, como é que eu faço? Calma. Primeiro, peça sabedoria. Porque se tu não sabe como, primeiro pede pra Deus que ele vai te responder. Mas digamos que tu não queira esperar. Tu fala assim, não, eu não quero esperar Deus resolver. Tá, tem um jeito. Embora pedir sabedoria seja muito válido, ok? Faça isso. Mas tem um jeito prático pra se fazer também. Isso eu aprendi com meu tio. E ele nem cristão é, tá? Ele me falou uma frase muito inteligente, que é o seguinte. 4 palavras que você não deve dizer. Nunca, sempre, nada e tudo. As chances de tu cometer uma injustiça ao falar uma das palavras é muito grande. Porque normalmente elas vêm, tu fala elas de acordo com as coisas que tu visualiza. Da forma que tu percebe o mundo. Por exemplo, mas tu não me ajuda em nada nessa casa. A mulher ou o homem falando isso. E cara, muitas vezes a pessoa te ajuda. Só que tu não consegue enxergar a ajuda dela, porque na tua mente tu já criou a concepção e às vezes tu atrai o que tu pensa, isso é um fato. Tu atrai essa ideia de que a pessoa não te ajuda em nada. E aí tu pensa assim, não, agora que eu falei isso, ela vai ajudar. E aí o que ela faz? Ela fala, se eu já não ajudo em nada mesmo, então não vou mais fazer absolutamente nada, irmão. Tchau pra ti. E aí fica esse clima de discórdia. Mas agora, se tu parar pra pensar, pra não ser tão determinista, pra não ser tão radical, tu pensa assim, mas eu vou evitar de falar isso pra ver o que a pessoa me ajuda. Ela me ajudou ontem nisso aqui, ela me ajudou ontem nisso. E aí tu vira grato. Olha que coisa interessante. Tu para de enxergar as coisas de uma forma tão negativa e tóxica e tu começa a agradecer pelas coisas. Então, cara, eu recomendo muito que vocês façam esse exercício prático de evitar falar essas palavras. E quando falar, tu pensar, mas será que é assim mesmo? Se perguntem, cara. É lícito tu entender onde é que tu se encontra. Eu sempre faço tudo nessa casa. Será que é sempre tu que faz tudo? E aí, isso
às vezes funciona como uma forma de tu ser mais grato pelas coisas, ou de tu fazer coisas que tu deveria fazer e não tá fazendo. Tipo assim, eu sempre leio a Bíblia nos domingos. Ah, mas domingo passado eu não li. Pô, eu tenho que ler. Percebe? Então aí tu consegue entrar numa posição de humildade e tu consegue realmente poder explorar mais até o teu próprio potencial. E tu pode ser mais grato com as outras pessoas. E assim tu vira mais humilde, mais sábio, mais tudo, praticamente. Porque aí tu consegue aprender a lidar com as pessoas, que é realmente o que importa. Que é o relacionamento com as pessoas e com Deus. Mas hoje é muito complicado isso. E eu vou dizer por quê. Tem uma coisa que me incomodou muito, e eu acho que é por isso que eu tô fazendo esse vídeo também, que tem uma guria que ela era contratada da Razer, e ela perdeu o patrocínio dela. Pra quem não sabe, Razer é uma marca de jogos aí, de produtos digitais. E, cara, ela perdeu porque ela falou um tweet que homem é lixo. Eu discordo da posição da Razer? Não, em nenhum momento. Vamos nos colocarmos na visão da Razer, tá? Tipo assim, tu tem uma marca, tu gastou dinheiro, emoção, enfim, tempo, dinheiro, e todas as suas emoções são essa marca. E tu fala assim, cara, eu quero um cara que represente essa marca, que a gente seja íntegro, que a gente faça tudo. E aí a nossa representante fala que homem é lixo. Essas generalizações, assim como a generalização do sempre, tudo, nada e nunca, elas servem apenas para dividir. E nada mais. Generalizações, elas só dividem, tá? É muito improvável uma pessoa vai falar assim, tu nunca me ajuda em casa, sem estar procurando uma intriga ou uma briga. Ou querer expor um descontentamento. E aí, o que acontece hoje, cara? Eu fico chateado, porque as pessoas elas tentam procurar ajuda no Twitter, ao invés de ir para um psicólogo ou para Deus. Porque, cara, se tu tá com problemas com homens que, tipo assim, tu foi maltratado por homens, primeiro eu sinto muito, porque é triste, mas tu tem que falar isso com teu psicólogo. Tu tem que falar isso com Deus, e não com o Twitter. Porque aí o que acontece no Twitter? Tu diz assim, homem é lixo. Aí vem uma outra pessoa e pensa assim, pô, eu também tenho traumas aí relacionados a homens, e eu concordo que homem é lixo. E aí tu cria um grupinho de ódio. Um grupinho que fala que homem é lixo, o outro que fala, não, mas a gente não é tão lixo assim. E aí tu já tem uma intriga. E aí tu percebe que esse sentimento aqui nem precisa existir, sabe, de início. Eu dei esse exemplo, mas eu posso falar, toda mulher é puta, o que é uma burrice. Porque, cara, se tu fala isso como cristão, eu peço desculpas, tu tá apedrejando Maria Madalena. E aí quem é cristão? O Jesus Cristo ou os fariseus? Então, cara, eu convido a vocês de pararem de generalizar, tentarem, fazerem esse exercício. Cara, pô, mas será que é assim? Será que todo bolsominion é retardado? Será que todo petista é não sei o quê? Cara, calma, fica tranquilo, analisa a situação, respira, dá um passo para trás, porque essas generalizações só servem para separar. Eu não sei se as pessoas ainda não entenderam isso, mas, cara, a única coisa que eu consigo ver é que falar esse tipo de coisa só fomenta discórdia. E apenas isso. Porque a gente já viu isso acontecer várias vezes. Esse ano passado, ano retrasado, já tem acontecido muito o pessoal xingando no Twitter. E não tem resolvido nada. Então parem de fazer isso. Parem de ser mimados e acharem que as coisas vão se resolver porque vocês reclamaram no Twitter. Não funciona dessa forma. Procurem ajuda psicológica. Procurem ajuda espiritual. É tão mais útil, é tão mais fácil. Porque a partir do momento em que tu fala que homem é lixo, que mulher é não sei o que, tu tá fazendo com que pessoas que pensam parecido, elas se alinhem ao que tu pensa e acham que só porque tem pessoas pensando da mesma forma, esse tipo de pensamento é válido, é legal e é correto, porque tem mais pessoas pensando. Parem. Respirem. Será que é verdade? Será que não é? Questionem. Enfim, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu meio que sabia o rumo que ia tomar, porque eu falo comigo mesmo quando eu gravo os vídeos. Mas é isso, cara. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que ele fez alguns de vocês abrirem a mente de vocês. E, cara, realmente façam esse exercício de evitarem falar essas 4 palavras aí. Quando falarem, vocês, sabem, analisem o contexto
e vocês vão perceber que vocês vão se tornar mais gratos, vocês vão começar a perceber as coisas que Deus faz na vida de vocês. E, cara, é simplesmente maravilhoso e eu amo estar aqui. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Tchau!